Salve família nostálgica, beleza? Hoje o vídeo de curiosidades é sobre o príncipe de Edenia, que foi sequestrado quando criança e anos depois voltou trabalhando para o lado do mal, como ninja púrpuro que faz chover porrada em MK. Esse lutador, apesar de não ter tantas aparições em jogos, ainda carrega uma boa bagagem de informações e curiosidades, principalmente sobre a polêmica na criação dele lá nos bastidores, e muitos jogadores, muitos fãs foram enganados naquela época. Tudo isso você vai ver agora no vídeo, então bora lá conhecer 10 verdades sobre o Rain da série MK. Número 1. Ninja da Realeza. Antes de falar sobre as curiosidades em si, é bom sabermos quem realmente é o lutador Rain e por que ele se tornou um ninja assassino a serviço de Shao Kahn. Segundo a história de MK, Rain era filho do general dos exércitos de Edenia, o mesmo reino de Edenia lá da princesa Kitana. E ainda criança, Rain foi sequestrado e levado para bem longe de sua terra natal. Então milhares de anos se passam e nos acontecimentos de MK Trilogy, Rain ressurge como ninja assassino que vive a serviço de Shao Kahn. O que aconteceu nesse meio tempo aí, nesses milhares de anos, só perguntando por Rain mesmo. E entre um serviço sujo aqui e outro ali, o lutador descobre um segredo que mudou todos os seus conceitos. Ele não era somente filho de um general dos exércitos, como a história original falava. E sim, Rain era descendente direto de Argus, o deus protetor de Edenia. Ele era muito mais fodão do que ele imaginava. E até por isso o Rain tem esse poder de fazer chover, invocar raios e tudo mais. Ele na verdade não era somente o príncipe daquele reino, e sim um semideus digno não só de governar Edenia, mas todos os outros reinos. Ele era o herdeiro por direito. Número 2. Apenas uma piada. Agora que conhecemos Rain no jogo, vamos ver como ele foi criado lá nos bastidores. Rain foi originalmente criado para aparecer em Mortal Kombat 3, mas só deu as caras mesmo como personagem jogável em Ultimate MK3 e só nas versões de consoles, nos arcades ele ficou de fora. Bom, quase isso. O que aconteceu foi que nas versões arcade, o Ninja Roxo aparece rapidamente na tela de exibição dos personagens, e na mesma velocidade que ele aparece, também desaparece. E como não existia nenhum personagem com essas características, todo roxo e tudo mais, é óbvio que muitos jogadores procuraram exaustivamente uma maneira de desbloquear o Rain dentro de Ultimate MK3 nos arcades. Mas como sabemos hoje, né, ele não estava lá, nem como personagem secreto. Então, para piorar a situação, depois de muitos jogadores terem procurado o lutador, Ed Boon disse em uma entrevista que Rain fez aparição rápida em MK3 somente como um tipo de piada. Ele não tinha a mínima intenção de adicionar Rain como jogador principal. Ah, Ed Boon, só se for uma piada de mau gosto, né? Já que muitas pessoas gastaram inúmeras fichas procurando o lutador em vão. Aposto que naquela época Ed Boon chorava de rir por causa dessa piada do Rain. E enquanto isso, muitos jogadores choravam de raiva por ter gastado inúmeras fichas procurando pelo Rain e ele nem estava lá. Número 3. Inspiração musical. Após trollar bonitos jogadores, Ed Boon também revela que a aparição de Rain no jogo foi uma homenagem a uma música do cantor Prince Rogers Nelson, mais conhecido como Prince. A música se chamava Purple Rain, ou Chuva Púrpura em português, e foi nessa música que o nome do personagem foi baseado. E quando criou esse nome, Rain, Ed Boon realmente não tinha nenhuma intenção de acrescentar o Rain no game, tanto que se você reparar ali no nome do personagem, está escrito com uma fonte bem diferente dos outros lutadores, como se fosse uma gambiarra de última hora, e foi mesmo. Isso aconteceu porque o próprio Ed Boon admitiu que depois do game já estar pronto para o lançamento, ele mesmo foi lá e modificou o jogo que já estava pronto para acrescentar o personagem Rain, e na pressa acabou escrevendo o nome dele com uma fonte bem diferente.
Como você é burro. Aposto que se Ed Boon soubesse que sua homenagem musical realmente se tornaria um lutador em jogos futuros, com certeza ele teria caprichado mais. Número 4. Versão alternativa. Existe uma teoria alternativa sobre a origem do nome Rain ter mais de uma inspiração. A primeira inspiração é sobre aquele cantor que acabamos de falar. A outra vem do filme, que também inspirou personagens aí Raiden e o Shang Tsung, do próprio MK. Esse filme aqui no Brasil era conhecido como Os Aventureiros do Bairro Proibido. E eu até falei mais sobre esse assunto no vídeo do Raiden e no vídeo do Shang Tsung. Quem não assistiu, assista depois. Eu vou deixar os cards no final e o link na primeira linha da descrição. Vocês vão entender aí que filme é esse que inspirou pelo menos 3 personagens de MK. Bom, no filme a aparência do Rain estava mais para o Raiden mesmo. Não tinha nada a ver com ninja, púrpura, nem nada disso. Mas como desse filme também saiu a inspiração para outros 2 lutadores de MK, seria muita coincidência, né, o Rain não ser a mesma inspiração usada no jogo. Número 5. Nem mesmo um chuvisco. No segundo filme de MK, lá nos anos 90, Rain foi interpretado por Tyrone Cortez Wiggins e fez uma breve aparição até ser morto por Shao Kahn precocemente no filme, pois Rain, dentro da história, não quis forçar Kabal e Curtis Striker a implorar por suas vidas e também não os matou. O Rain fez tudo o que não era para fazer, e como castigo, Shao Kahn fica enfurecido e derruba a Rain em uma fogueira usando seu martelo gigante, acabando de vez aí com qualquer previsão de temporal no segundo filme de MK. Nem deu tempo, né, do personagem lançar um raio ou algum tipo de magia aí relacionado à chuva, que todos os fãs queriam ver. Ele chegou, falou um pouquinho e já morreu. Trágico, trágico. Tanto que essa morte rápida foi até muito mal vista na época pelos fãs, que chamaram esse acontecimento no filme de um exemplo da incapacidade de lidar adequadamente com o grande número de personagens introduzidos. Resumindo, o filme tinha muito potencial, tinha uma história bem bacana, personagens fodásticos, mas acabou como a grande maioria dos filmes baseados em games, né? Os produtores acabaram cagando em tudo. Eu até cheguei a dizer aqui em vídeos passados que eu curti demais esse filme na época, me fez querer jogar e conhecer mais sobre o universo de MK. Mas vamos ser sinceros, né? O filme poderia ter sido muito melhor. Número 6. Status mais alto. Mesmo não sendo um personagem com tanto destaque assim nos jogos de MK, dentro da história ele tem um cargo muito importante. Talvez dos vilões ele tenha o cargo mais alto, ficando abaixo somente de Shao Kahn, já que Rain era o general dos esquadrões de extermínio do Imperador. Para você ter ideia, o cargo era tão alto ali entre os vilões que estava acima de Motaro, Shiva e até de Ermac. Essa era a alta cúpula dos vilões e o Rain estava acima deles. Então pode até se dizer que se algo acontecesse com Shao Kahn, ele viesse a morrer, ficar doente ou algo assim, quem assumiria o poder supremo dos exércitos do mal, mesmo que provisoriamente, seria o Rain. Ele seria o todo-poderoso até um novo imperador assumir o trono. Isso se o próprio Rain não tomasse o trono à força, né? Já que sendo o general dos exércitos do Shao Kahn, tomar o trono não deve ser uma tarefa tão difícil. Todo esse poder nas mãos de Rain é até citado no segundo filme, em que Raiden promete acabar com os 4 generais de Shao Kahn, Motaro, Shiva, Ermac e, claro, o Rain, né? Sorte do Raiden, né, que ele não precisou enfrentar ninguém, porque o Rain era o manda-chuva de lá. Número 7. O Traidor. Segundo a biografia de Rain, durante sua vida adulta, ele se tornou um ninja do clã Lin Kuei, o mesmo clã dos outros tantos ninjas de MK. E como muitos outros ninjas, Rain traiu seu clã
e foi trabalhar para o Imperador Shao Kahn, e isso faz do Rain talvez até o maior traidor do jogo. Ele traiu seu clã, traiu a princesa Kitana, traiu o reino de Edenia e até trollou os jogadores na época de MK3. Ele com certeza não é um cara de confiança. A tragédia de tudo isso foi que ele traiu todos os seus amigos para agradar o Shao Kahn, que no final, pelo menos na história do filme, foi quem matou o Rain. Traiu todo mundo para trabalhar para o Imperador e acabou morrendo na mão do Shao Kahn. Como diz o velho ditado, aqui se faz, aqui se paga. Já em Mortal Kombat 9, no final do personagem, é o próprio Rain que mata o Shao Kahn, por ele não ter lhe dado o exército de guerreiros como havia prometido. Aqui, Rain traiu Edenia a mando de Shao Kahn e em troca disso ele ganharia o seu exército. Como Shao Kahn não cumpriu a promessa que ele fez a Rain, o Rain foi lá e afogou Shao Kahn no próprio sangue, como é dito no final do lutador em MK9. É uma história alternativa totalmente diferente do que aconteceu lá na versão original de Rain. Eu sempre dou prioridade à história original, contada lá no começo do game. Mas nesse caso aqui, no final das contas, os dois são uns belos de uns traidores. Número 8. O Fura-Olho. Em Mortal Kombat Defensores da Terra, aquele desenho animado baseado em MK, Rain fez uma aparição no episódio chamado Skin Deep, e nessa aparição, além de general do Shao Kahn, Rain também furou o olho do monge Shaolin e conquistou o coração de Kitana, tornando-se noivo da princesa de Edenia. E obviamente, Liu Kang não gostou nada dessa situação e ficava com ciúmes sempre que via os dois juntos. Nessa história alternativa, Rain e Kitana já estão com casamento marcado, porém, Rain, como de costume, trai todos os habitantes de Edenia quando resolve trabalhar como assassino fiel de Shao Kahn. E há quem diga até que é possível que Rain nem gostasse da princesa Kitana, ele só estava com ela mesmo por causa de seu status de princesa, e isso daria mais poder a ele, caso os dois se casassem. É uma possibilidade bem válida, já que o Rain não é um cara muito do bem não. Para sorte de Liu Kang e de toda a Edenia, o reino e o futuro relacionamento do monge Shaolin estava a salvo, pois o Fura-Olho trocou a princesa pelo Imperador do Mal. Número 9. Jogadores enganados. Após a primeira aparição de Rain no modo de exibição dos arcades lá em Ultimate Mortal Kombat, que falamos no início do vídeo, uma segunda aparição também ocorre quando Rain encara o Shao Kahn de frente ali na ponte do portal. E novamente é uma aparição bem instantânea, ele aparece, encara o Shao Kahn e cai para trás, como se tivesse morrido. Ao ver isso, grande parte dos jogadores, mais uma vez, tentaram inúmeras vezes desbloquear o jogador, tentaram de todas as formas, mas sem sucesso, e mesmo assim, havia muita especulação a respeito da sua existência. Uns achavam que era impossível desbloquear o Rain, outros já tinham certeza absoluta que dava certo, e no final das contas, todo mundo tentou e ninguém conseguiu. O que piorou a situação foi quando descobriu-se uma mensagem dentro do game, que dizia assim: Rain pode ser encontrado no cemitério. E essa frase era uma referência ao estágio cemitério que existe dentro do jogo. E claro, ele nunca foi visto por lá, só se ele tivesse enterrado em algum túmulo desse aí, porque o Rain mesmo, como jogador, nunca esteve no cemitério. Eram muitas pistas, só que todas falsas. A única certeza que temos mesmo é que todos os jogadores foram enganados. Número 10. Aparição de última hora. Rain originalmente não teria sua primeira aparição jogável em MK Trilogy. Talvez ele nem teria aparição nenhuma no universo de MK, talvez ele nem existisse. E eu vou explicar por quê. Durante a produção dos primeiros jogos de MK, no lugar do Rain, o jogador escolhido era o Tremor. Bem antes de existir qualquer vestígio do Rain, já tinha um jogador que lutaria no lugar dele, o Tremor. E esse Tremor era um guerreiro do mal que estava a serviço do vilão Kano, desde o trágico Mortal Kombat Special Forces. Nesse game, Tremor era um ninja com a paleta de cor marrom e possuía a habilidade de geocinese, ou seja, a manipulação da terra.
Mas ele não era tão forte assim não, pois foi derrotado pelo Jax, que aliás era o personagem principal de MK Special Forces. Bom, anos depois, Tremor fez sua estreia jogável oficial como um personagem para download em Mortal Kombat X. E dessa vez, além da habilidade de geocinese, Tremor também podia manipular lava, cristais, metais e pedregulhos. Ele veio o bichão mesmo. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? O que aconteceu lá na época do lançamento de MK Trilogy é que não deu tempo de acrescentar o Tremor no game, e muito provavelmente ele seria o Ninja Marrom, que ficaria no lugar do Rain. A solução foi acrescentar o Ninja Púrpura mesmo, que já estava esperado pelos fãs, devido aí às aparições nos arcades e aquele monte de mito que fez todo mundo gastar várias fichas. Já que estava tudo cagado mesmo, foi colocado o Rain no lugar do Tremor. No final das contas, o Rain foi apenas um tapa-buracos. Quase que o Tremor ficou no lugar dele e nós nem saberíamos quem é o tal do Rain. E esse foi o vídeo de curiosidades sobre o Rain, o príncipe edeniano da série Mortal Kombat, que traiu todo mundo e teve um final trágico nas mãos do Shao Kahn. Claro, né, que MK tem várias histórias diferentes, várias versões diferentes e contradições. Então, considerem esse vídeo mais para o lado da aprendizagem sobre o personagem. Aliás, vídeos de personagens de MK é o que mais tem aqui no canal. Se você não assistiu os anteriores ou estar deixando o link na primeira linha da descrição, é só clicar e assistir à vontade, beleza? E um card também no final do vídeo. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Valeu mesmo a todos que assistiram o vídeo até aqui, até o final. E até a próxima. Fui!